Muito boa noite a todos, todas e todas. Mais uma vez, o Movimento Bahia 60 Mais está aqui para o nosso encontro virtual mensal, né? E hoje nós trazemos o diálogo sobre o envelhecimento e as suas diversas culturas, assim como a gente diz que nós temos os diversos envelhecimentos, né? Precisamos respeitar cada indivíduo dentro da sua especificidade e da sua individualidade. Hoje nós trouxemos um convidado especial para falar um pouco sobre o envelhecimento e as suas diversas culturas, em suas diversas culturas. Lembrando mais uma vez que o Movimento Bahia 60 Mais é um movimento idealizado por profissionais, ativistas, conselheiros e pessoas idosas, com o objetivo de fomentar, articular e desenvolver atividades que tenham simplesmente o objetivo de valorizar o respeito à população idosa. E, mais uma vez, eu queria agradecer, em nome do Movimento Bahia 60 Mais, a parceria e o apoio da Humana Brasil, que só com o suporte técnico dele nós podemos fazer essa transmissão e marcar esse belíssimo encontro que nós fazemos todos os meses com vocês. E aí eu queria convidar aqui a Maria José, que faz parte do Movimento Bahia 60 Mais, que vai fazer a apresentação aí do nosso convidado da noite. Boa noite, é com grande satisfação, mais uma vez aqui na nossa live mensal, e hoje uma data muito especial, porque estamos aqui com o nosso amigo, professor, historiador, palestrante, comunicador, Ricardo Carvalho. Então, é um orgulho bastante para nós termos esse grande pensador baiano aqui nas nossas redes sociais. Então, Ricardo de Carvalho, agradecemos mais uma vez em nome do movimento e passo agora a palavra para você, querendo esclarecer que hoje teremos uma live mais curta, né, com a duração só de 30 minutos, e numa outra oportunidade o professor Ricardo retorna para abrilhantar o nosso movimento com outra temática. Muito obrigado a todos os ouvintes e passo a palavra agora para o nosso Ricardo Carvalho. Boa noite, quer dizer, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, porque a gente não sabe que horas você está assistindo esse vídeo, né? Agora a gente está transmitindo ao vivo, mas a grande riqueza que a internet traz nos possibilita as múltiplas plataformas, e as múltiplas cronologias e agendamentos, né? Então, eu queria agradecer imensamente, fiquei muito honrado, é muito interessante, assim, eu falo em muitas instâncias diferentes, mas nunca falei para vocês, assim, né, com essa temática específica, e é um tema que me agrada demais, me interessa, eu estudei muito ao longo da vida esse processo da presença humana na Terra, né, da nossa transitoriedade biológica, e acho muito interessante que a gente possa palmilhar entre aspectos que são subjetivos, mas com aspectos mais objetivos que a história, que a antropologia, que a sociologia trazem, o que eu acho muito rico. Eu, na minha prática, como historiador e comunicador, tenho tentado integrar linguagens e aproximar a arte e a ciência de uma forma muito constante. E eu queria começar citando para vocês um filme, que eu acho ele extremamente interessante, porque transita muito, assim, é um filme de ficção científica, eu sou apaixonado por ficção científica, né? E o filme, ele faz uma referência ao mundo de 2027. Eu acho que o grande erro dos filmes de ficção é que eles calcularam mal, assim, fizeram projeções. Assim, 2027 é logo ali, né, cara? A gente vai estar em 2027 daqui a pouco. E neste mundo de 2027, que foi previsto em 2007, quando o filme foi gravado, se vê um planeta em processo de envelhecimento. É óbvio que é uma alegoria, né? Ele é uma submetáfora, digamos assim, de um processo que o mundo inteiro está vivendo. Um mundo em que, progressivamente, apesar do crescimento populacional, a gente deve atingir esse ano 8 bilhões de habitantes daqui até dezembro, né? Um marco incrível. Mas todos os demógrafos, geógrafos, estudiosos dizem que esta curva de crescimento vai chegar a 10 milhões e depois estabiliza, vai cair, vai se manter durante
algumas décadas entre 7 e 8 bilhões de pessoas, para o desespero dos neomalthusianos, que tem muita preocupação com a sobrevivência da gente na Terra. Acho que a gente tem que se preocupar com outras coisas. Já está provado que o malthusianismo é um equívoco. A gente tem que se preocupar muito mais em dar dignidade, né, dar amparo e dar condições de sobrevivência e felicidade para essa humanidade que cresce muito. Mas voltando ao filme do Clive Owens, o filme se chama Filhos da Esperança, né? E o filme diz assim que a última mulher, né, conseguiu ter um filho em 2010, né? E que isso acabou fazendo com que, lá em 2027, o último humano nascido na Terra tinha 18 anos de idade. Eu não vou dar spoiler nenhum, porque eu quero que vocês vejam o filme, que é muito bom, eu adoro o Clive Owens, o ator fantástico, mas assim, é muito interessante isso, porque é uma humanidade que está em processo radical de envelhecimento, segundo esse filme. E, ao mesmo tempo, nós estamos vivendo isso, não um processo radical, mas estamos vivendo em algumas sociedades, então, de uma forma muito assustadora. O déficit populacional em Portugal é de 120 mil pessoas por ano, né? A Alemanha chegou a bater, em 2016, um déficit de 500 mil pessoas, ou seja, de perda populacional, o que vai representar uma mudança muito radical, né, no formato da humanidade do ponto de vista das referências culturais, né, das identidades culturais, dos sensos de nacionalidade e etc. Mas abre também uma outra perspectiva, que nós seremos maioria em breve. Eu vou voltar isso ao final para falar também para os jovens que estão assistindo aí. Né? Eu sou quase, né, assim, segundo algumas culturas, eu já sou idoso, eu estou com 55, mas assim, existe quase um consenso no mundo todo que vem da Roma Antiga, eu também vou falar disso daqui a pouquinho, que os 60 anos é um marco importante, por isso que é tão linda, né? Tão delicado e tão elegante essa atividade, essa marca de vocês, assim, 60 a mais, é muito lindo isso. Muito lindo, assim, é muito elegante, eu queria aproveitar para fazer essa referência. E aí, essa humanidade que nós somos maioria, progressivamente, que os meninos, cada vez, você vê a sociedade europeia, de cada 6 pessoas, gera-se um indivíduo novo na sociedade. Primeiro que eles são mais tímidos do que nós, né? Eu sei até o que eu posso falar aqui, qual é a minha liberdade. Mas, assim, nós somos mais ousados aqui, nós latino-americanos, brasileiros e baianos em particular. A gente gosta de fazer outras pessoas. Isso é uma habilidade que a gente tem, que a gente gosta muito. O europeu é mais tímido, mais reservado. Ao mesmo tempo, o europeu começa a ter a decisão de ter um filho aos 30 anos de idade, e tem apenas, imaginem que a média europeia está em torno de 1,2 filhos por casal. Isso é incrível, né? Eu falo da Europa branca tradicional, não estou falando de imigrantes, de outros grupos, estou falando da Europa branca, caucasiana, tradicional. Então, é um crescimento populacional muito, muito lento, muito lento. Então, a gente teria uma renovação de geração a partir dos 60 anos, daqueles avós que vão ter um neto lá pelos 60. Então, isso é muito interessante isso. E isso abre para a gente essa perspectiva de falar como os vários povos e as várias civilizações pensam na velhice, né? Pensam no processo do envelhecimento. Eu acho que é muito interessante. Eu falei de mim, né? Falei do meu 55. Em algumas sociedades, como, por exemplo, na Nova Guiné, eu já sou um homem velho. Termo que a gente sabe que não é politicamente correto, assim. Eu seria o que eles chamam de um lapum, né, na Nova Guiné. Um lapum é um homem a partir dos 50 anos, que já é considerado uma figura importante. Eu estive gravando em África, não na Nova Guiné, né, mas na costa ocidental da África. Eu trabalho com documentários também, sou documentarista, produzo documentário, e fomos gravar na costa ocidental da África, e isso já tem uns 15 anos, eu não era um lapum ainda, né? Mas eu via com que beleza que muitos povos africanos tratavam, né, seus ancestrais, seus ancestrais, tanto desencarnados, os já mortos, e aqueles que já tinham feito uma trajetória, um circuito mais longo, assim, a partir dos 50, dos 60 anos. E é muito bonito, né, a forma como eles tratam isso. Eles chamam de soba, com respeito, e daqui a pouco eu vou entrar mais nessa questão, assim, mas quase como algo muito mítico, muito místico até, o tratamento que os povos africanos têm em relação aos seus ancestrais, com os mais idosos, com os acima, principalmente, dos 60 anos. Isso é de uma riqueza muito grande. Isso faz com que a gente... Você está quase na velha Guiné, né, Valdice? Pois é, eu já estou lá.
Lapum. Olha que nome lindo, cara. Lapum. Então, assim, o que acontece? Muitos povos, assim, para poder a gente não começar falando do negativo, assim, né? Vamos fazer um discurso. Vocês já ouviram falar de hipocrisia, né? Hipocrisia é para baixo, aquela pessoa que não tem um valor moral, mas quer fazer de conta que tem. Tem o epícrita. O epícrita é aquela pessoa que não tem um valor moral, mas gostaria muito de ter. Então, ela ensaia ter, age como se tivesse. Então, eu vou adotar uma atitude epícrita aqui, que é o contrário do hipócrita, que é tentar mostrar a vocês inicialmente que existem muitas culturas e muitos povos com um respeito imenso àqueles que já transitam com mais tempo na escala biológica da vida. Vocês terem ideia, por exemplo, na cultura hindu existe uma expressão que é ji, que é como se fosse um complemento que se dá àquelas pessoas que já alcançaram uma idade mais avançada. E principalmente essa expressão ji, ela é adotada particularmente para aqueles indivíduos que são considerados figuras de grande destaque social. Nosso Mahatma Gandhi, Yogananda, né? Mahatma Gandhi, ele tinha esse apelido. Muitos dos hindus, seguidores da religião hindu, chamavam ele de Gandhiji, né? Como, por exemplo, Misé, né? Falado em algumas partes da África. Curiosamente, a África é um mosaico absurdo, né? São mais de 2.000 etnias, quase 3.000 dialetos e línguas. A gente aqui, de uma forma preconceituosa, olha a África como se fosse apenas um povo único, né? Os africanos. Isso é um absurdo. A África é uma amálgama de muitas culturas. Mas, curiosamente, existe, como existe nas línguas europeias, existe nas línguas africanas, né? A Kiswahili, que é uma língua, por exemplo, que é falada em muitas regiões da África, nem todas de contato territorial intenso, eles usam uma expressão que é misé, para tratar. E é uma expressão respeitosa, né? Porque acredita-se que essas pessoas elas têm realmente uma capacidade, uma superioridade muito grande. Nas populações atlânticas, como, por exemplo, no Havaí, existe uma expressão que é kupuna, que significa anciãos. Eu gosto muito dessa palavra. Ancião. Ô, Ricardo, mas não é melhor falar idoso, eu sei, mas assim, ancião é lindo também. Tem um grau de hierarquia enorme. Eles acham que essas pessoas, os kupuna, eles são capazes de ter experiências e conhecimentos especiais, que conseguem lidar, né, com o algo mais profundo da vida. Os japoneses têm também, né, a expressão san. Essa a gente sabe. Principalmente a gente que era menino, jovem, nos anos 80 e que assistiu aquela coisa maravilhosa que foi o Karate Kid, hein? Que agora voltou, né? Agora chama Cobra Kai, tá aí nas plataformas de streaming, que é uma reestruturação, uma releitura do Karate Kid, e tem lá o Daniel-san, Miyagi-san. Então, os japoneses têm isso. Eu vou voltar daqui a pouquinho a fazer referência a essa coisa dos orientais, como é rico isso, né? E até em muitos povos, né? Como, por exemplo, no Equador e nas regiões andinas, existem também um tratamento de profundo respeito e uma celebração até aos ritos de passagem. Os japoneses, como eu falei, eles chegam a ter uma comemoração, um rito de passagem para a velhice, né? Para a fase mais avançada dos anciãos. É uma festa chamada Kanreki, em que é quase assim, como se fosse, sabe, a debutante aqui no Brasil, né? A festa de debutantes, essa coisa tão ansiosamente aguardada pelas jovens meninas. Lá é o Karenki. Poxa, agora eu cheguei na minha fase, mas eu estou acima da sociedade porque eu atingi uma idade de grande respeito. Mas nenhum outro povo da humanidade alcançou um grau de entendimento da velhice como uma conquista quanto os povos orientais. O pensamento e a filosofia confucionista, eles olham a velhice com respeito, um resguardo e um cuidado que realmente é de causar inveja em todos nós. Esse modelo confucionista, que ganhou espaço em outros lugares do mundo, é bom a gente lembrar disso. É só a gente recordar, por exemplo, que a França adotou uma legislação a partir de 2007, de 2004, em que passa a ser lei o respeito pelos idosos. Passa a ser obrigatório o cuidado dos filhos, não só em proteger,
mas em visitar na China é crime, passível de até 4 anos de cadeia para aqueles filhos adultos que não visitam seus pais. Ainda bem que eu estou tranquilo, embora ainda assim minha mãe reclame. Não sei se ela está aí, eu mandei o link para ela, espero que ela esteja assistindo e ela vai ouvir isso, ela vai usar essa lei com toda certeza, embora nós, os 8 filhos, sejamos muito cuidadosos com isso. Não porque seja uma obrigação, porque é um prazer enorme estar ao lado dela, né? Espero que ela esteja ouvindo. Se ela não estiver, vocês, por favor, contem a ela que eu disse isso. Mas na China é lei, né? A França adotou uma legislação semelhante a partir de 2004, é artigo, né, adendo da Constituição do Código Civil francês, que é o artigo, se não me engano, 207 do Código Civil francês, que estabelece a obrigatoriedade do cuidado. E vejam, isso eu estou falando de lei, né? E eu sempre digo assim que uma lei ela tem uma característica muito interessante, não sei se vocês concordam comigo, tudo que um povo legaliza, ele tende a moralizar. Bom, Ricardo, mas não é o contrário, não é a moral que determina a legislação. Sim, claro, existe um princípio moral, esse princípio moral norteia o processo jurídico, mas nem sempre o processo jurídico ele está construído em cima de uma base moral consistente. Ela é apenas o devir, ela é a aspiração de um povo, é um desejo de um povo de legislar algo que ele antevê como algo significativo. Mas é a lei que necessariamente, posteriormente, moraliza. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que se transforma em lei, né, no nosso país. Tem que tomar muito cuidado, porque um povo ele tende a moralizar aquilo que ele legaliza. Eu tenho 1 milhão de exemplos. Se eu tivesse mais tempo até, mas eu posso voltar até para falar sobre isso. A gente tem a tendência forte. Vou dar um exemplo. Posso dar um exemplo? Vamos lá, rapidinho. Cinto de segurança. Ninguém usava cinto de segurança. Você comprava o carro, tirava o cinto de segurança todo, botava na sacola. Só colocava a hora de fazer vistoria para o Detran. Lembram disso, né? Mas agora, o que acontece? Pô, passou a ser lei. Quem é que não vai usar cinto de segurança? No momento que virou lei, com o passar do tempo, independente de você estar sendo fiscalizado ou não, você usa o cinto. Você já percebeu? Então, a gente tende a moralizar aquilo que a gente legaliza. Então, essa atitude francesa, chinesa, japonesa, no Japão chega a ser uma coisa radical, né? No Japão, é por isso que existe quase essa paranoia com o sucesso acadêmico, com o sucesso profissional, porque o Japão, os jovens, as crianças são criadas, educadas a pensar que cuidarão dos seus idosos lá adiante. E eu volto a dizer, sem querer ser negativo, mas infelizmente nem sempre é assim, né? A gente vê em muitas sociedades ocidentais os idosos se transformarem em base de arrimo de sustentação, quando, na verdade, a lógica no Japão é o contrário. São jovens que estudam e trabalham para cuidar dos seus idosos mais adiante. Não existe previdência social no Japão pública. Não existe aposentadoria no Japão pública. Por isso, a lógica é essa, de que os jovens eles se preparam para cuidar dos idosos mais adiante. Mas não é só lá, não. A gente tem, por exemplo, no Nebraska, entre os povos indígenas que sobreviveram ao massacre e ao genocídio, né, inglês e dos colonos, dos pioneiros nos Estados Unidos da América do Norte, em que eles acreditam que os homens jovens eles têm que estar atentos aos idosos. Até uma cultura alimentar entre esses indígenas do Nebraska. Algumas comidas que só os idosos podem comer. Por exemplo, medula óssea dos animais. Não podem, só quem pode comer são os idosos. Se os jovens comerem, eles vão ficar, né, débeis, podem quebrar seus ossos e assim, etc. Nas ilhas do Bornéu, por exemplo, eles acreditam que quem come carne de cervo pode ficar muito tímido. Então, só os idosos que já conquistaram a capacidade, a exuberância da vida podem fazer isso. Voltando à América, né, na Sibéria, alguns acreditam que carne de rena só quem pode comer são os idosos, porque já são capazes de digerir, porque os jovens podem ficar impotentes e as mulheres ficarem com os seus seios minúsculos e não possam, assim, amamentar. E aí a gente vai, se a gente for para os aborígenes, por exemplo, da Austrália, existe uma lista de alimentos que só os idosos podem comer: rabo de canguru, papagaios, carne de lobo, porque os jovens, se comerem, poderão ficar fragilizados, enfraquecidos e não conseguirem lidar bem com isso.
essa tradição de valorização da idade, e eu já antevejo isso, de que nós precisamos aprender mais sobre isso, porque estamos muito distantes. Eu também vou dar minha análise ao final, daqui a pouquinho, porque que eu acho que estamos tão distantes, nós ocidentais, nós brasileiros em particular. É uma coisa que é ancestral, a valorização da idade. E mesmo no Ocidente, nós temos casos como esses, né? Como eu falei para vocês, entre as mulheres havaianas, as senhoras que chegam a partir dos 60 anos são as únicas que podem lidar com artesanato, porque elas têm habilidade e conhecimento e carregam nos olhos décadas e décadas de beleza. Olha que coisa linda isso. E por isso elas podem fazer artesanatos com penas, com contas, né? Essa experiência que a idade traz, que é tão valorizada em tantas culturas. É só lembrar dos espartanos, né, que eram tão paranoicos com a beleza física, eram tão radicais com isso e desprezavam a decrepitude física, os defeitos físicos e etc., mas eles tinham um órgão máximo de gestão política que se chamava Gerúsia. A Gerúsia era o Conselho dos Anciãos, composto pelos 5 homens acima de 60 anos, mais capazes e considerados mais inteligentes e melhores. A hierarquia intelecto-moral que tanto se fala hoje, né, que é tão interessante, e que os espartanos, os gregos, já tinham. Gerúsia, daí a expressão geriatria, geriatra, né, vem daí desse prefixo da Gerúsia. Os romanos tinham essa preocupação também. É só a gente lembrar, pessoal, que entre os romanos estavam o Senado, né, Senex, idoso, daí senil, senilidade, daí senhor, senhorio, que vem do Senado. E muitos povos, como por exemplo a gente, tem uma limitação de idade para determinados cargos públicos. Então, o indivíduo para ser senador no Brasil, hoje são 39 anos, mas já foi mais, né? Acredita-se que a experiência ela é fundamental para que se tenha isso aí. Um dos mais belos casos que nós temos estão aqui na América do Sul, né? Entre os povos andinos, equatorianos, descendentes dos povos incas, a ideia de que o xamã, que o idoso, que o líder da comunidade, ele era um mentor absoluto da sociedade. Eram dotados de poderes mágicos, de poderes supremos, capazes que eram de fazer a comunicação entre o mundo espiritual e o mundo dos vivos, o mundo biológico. Isso é lindíssimo. Você falou que tinha um outro caso aqui na América, os nossos pajés, né, da tradição tupi, tupinambá, tupi-guarani, nos pajés, que eram homens que tinham que ter uma determinada idade, porque assim eles estavam entre a vida e a morte, mas não no mau sentido, no bom sentido, porque tinham ultrapassado um limite que os aproximava também do mundo espiritual, e por isso eram interlocutores, praticavam a interexistencialidade, ou seja, o contato entre o mundo dos vivos, as crianças, os jovens, os outros idosos, os adultos, e aqueles que já tinham partido carregados de tanta riqueza, de tanto poder vindo da ancestralidade desses povos. Esse é um passeio que a gente pode fazer em alguns lugares do mundo, como se comportam em relação aos idosos, né? Ao envelhecimento, ao processo do encanecimento. Eu gosto tanto dessa palavra, encanecer, que é muito específica em relação, né, ao embranquecimento dos pelos e tal. Mas é tão bonito. Nós que vamos nesse processo de encanecimento, de envelhecimento, mas de enriquecimentos profundos de quem somos, de onde viemos e principalmente o que é que queremos fazer para frente da nossa vida. Eu quero chamar a atenção de que existem alguns aspectos que precisam ser levados no entendimento de como cada povo interpreta o processo de envelhecimento. A gente tem uma condição causal, obviamente, né, que é a própria estrutura da sociedade, as condições materiais, e que está relacionado ao entendimento da velhice, mas a gente tem pelo menos 4 dimensões que precisam ser levadas em conta. As dimensões físicas, óbvio, entender como cada etnia, cada povo, cada cultura consegue lidar ao longo da sua vida, ao longo da sua história, da sua trajetória antropológica, com as questões da alimentação, da atividade física, do cuidado à saúde. Isso é uma coisa que precisa ser levada em conta. É por isso que a gente não tem um discurso congênere, né? A gente não tem um discurso absolutamente linear no trato acerca dessas questões. As dimensões psíquicas, que são profundamente subjetivas também,
mas também são objetivas porque acabam tendo uma relação entre a cosmovisão do indivíduo e daquela sociedade, seus valores espirituais e tal, e também, né, a sua estrutura física. As dimensões biológicas, que são significativas, o meio ambiente mesmo, né, as condições de alimentação, as condições de sobrevivência de cada povo, e, obviamente, as dimensões socioculturais, econômicas, que precisam tangenciar esse entendimento sobre o processo do envelhecer. E aí a gente cai no Brasil. Oi, Cássio, você falou de tantos povos, de tanta coisa. Eu deixei para o final, nesse momento tão especial da nossa história, né? Nós estamos à beira da mais importante eleição da história da República Brasileira. Não tem nenhum outro momento da história do nosso país mais significativo do que esse. O que vai acontecer a partir de outubro vai definir profundamente o futuro de muitas e muitas gerações, né, o que vem por aí. Então, por isso que é um momento tão significativo, né, da gente pensar, avaliar com muito cuidado e democraticamente votar naquele que a gente acha que é realmente a melhor opção para o Brasil, porque será um voto decisivo, principalmente para nós, né, Senex, nós que cruzando essa trajetória já biológica mais profunda. Mas, assim, o que acontece com o Brasil? Todos os estudos em relação ao envelhecimento no Brasil se deparam com uma sociedade profundamente cosmopolita. Nós temos uma matriz africana riquíssima. É por isso que os idosos, né, os anciãos, eles são tão valorizados nas culturas de matriz africana, por exemplo, né? Nós temos, ao mesmo tempo, uma matriz europeia que é muito forte, né, no seu cartesianismo do entendimento das funções sociais. Então, nem sempre a nossa matriz europeia ela foi rica em valorizar a participação do idoso, né, por conta desse objetivismo que existe, né, entre a cultura anglo-saxã, europeia, caucasiana e latina também, né, da ideia de que a velhice ela pode não se encaixar tão perfeitamente em uma sociedade que precisa se renovar, precisa dar lucro e etc. E nós temos a matriz também indígena e todas as outras matrizes que vieram do Oriente e de outros lugares que ajudaram a formar a sociedade brasileira. É por isso que a gente vive nessa oscilação tão grande. Uma sociedade que, ao mesmo tempo, entende em algumas nuances a riqueza e a importância, né, do envelhecimento como uma etapa real de transição para algo que seja bom também, não necessariamente melhor, mas bom. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma sociedade que é tão cruel, né, tão preconceituosa, tão distante do entendimento da dignidade da pessoa idosa. Então, é isso que a gente tem que lidar. Vamos aprender mais, nós, brasileiros, com as matrizes que são respeitosas, dignas e ricas, e, ao mesmo tempo, vamos tentar colocar à margem do nosso processo tudo que desvaloriza, que despreza, que coloca abaixo a dignidade humana, seja ela pela cor da pele, pela idade, seja pela orientação sexual, ou seja, né, pela condição racial, socioeconômica e etc. Ok? E para os jovens, eu quero dizer uma coisa para vocês. Meus alunos brincam muito comigo, normal, né? Eu sou professor há 40 anos, né? Então, muitos assim, cara, você já tá coroa, não sei o quê e tal. Eu acho bem divertido isso, mas eu digo uma frase para eles que eu quero concluir a minha fala aqui. Eu digo a eles o seguinte, e aprendam essa, meus queridos, com mais de 40, mais de 50, mais de 60. Eu digo a eles o seguinte, queridos, enquanto a minha velhice é definitiva, a sua juventude é provisória. Beijo, boa noite para todos vocês. Que explanação maravilhosa, Ricardo. Você trouxe alegria, conhecimento para todos nós. Vamos buscar você novamente, viu? A concluir o trabalho. Tá, muito obrigada, entendeu? Agradeço, em nome do movimento Bahia 60 Mais e toda a comissão organizadora desse movimento. Não tenho palavras, entendeu? Foi muito rico esse bate-papo, viu? Muito obrigada. E se Flávia quiser fazer as coisas para vocês também. Flavinha, as considerações finais. Então, Ricardo, eu estava aqui buscando, né? E aí eu trouxe que você fez aí o desenho com uma extrema perfeição e delicadeza do nosso artigo número 2 do Estatuto da Pessoa Idosa, onde ele diz para a gente que o idoso ele goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da sua proteção integral,
De que trata esta lei, assegurando-lhe por lei ou por outros meios todas as oportunidades e felicidades para a preservação da sua saúde física, mental e o seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual, social e condições de liberdade e dignidade. Então, quando você faz esse passeio aí por todas as culturas que existem e traz para a gente que nós precisamos sim valorizar e respeitar os nossos anciãos, os nossos ancestrais, como forma também de agradecimento, né? Porque se nós estamos aqui hoje vivendo esse momento e buscando um envelhecimento com dignidade e sabedoria, é porque eles passaram por aqui e permitiram que nós estivéssemos aqui vivendo esse momento, né? E aí eu queria agradecer mais uma vez em nome do Movimento Bahia 60 Mais, dizer que a gente quer você aqui, não só mais uma vez, mas que várias vezes que você venha dialogar conosco, né? E compartilhar conhecimento, e é para isso que nós estamos aqui, certo? Para que a gente possa trabalhar a nossa base, que é a nossa educação, para que a gente eduque a nossa sociedade que está chegando aí, a nossa sociedade envelhecente, para o seu bom envelhecimento e que aprenda a conviver com aqueles que já são idosos, né? Os nossos velhos e as nossas velhas, e que para nós também possamos aprender a envelhecer de forma digna e salutar. Muito obrigada, viu, Ricardo? Boa noite, gente. Boa noite a Boa todos. noite. Muito obrigado.